a ti na vida dele. Eis que estou à porta e bato. O Senhor não está falando, eu só vou bater na tua porta se você isso, se você aquilo, se você não fez aquilo outro. Não. O Senhor está dizendo, eu vou entrar como um cavalheiro na tua vida, assim que você permitir. Porque é diferente de Satanás, que procura brechas, porque ele é sujo, ele só entra pelo escuro, ele é ladrão, vem para roubar, matar e destruir. O Senhor é um perfeito cavalheiro, ele bate a porta, ele bate a porta, ele não vai forçar a entrada na vida de ninguém. Então cabe a nós convidá-lo, e após convidá-lo e declarar, pode entrar, a casa é sua, ele diz, senta-se à mesa comigo. E agora nós vamos partilhar em comunhão por todos os dias da sua vida. O Senhor te chama a comunhão. O Senhor me chama a comunhão. Isso é muito além de pôr um terno, vir à igreja, servir em algum cargo, não. É muito além, irmãos. Nós fazemos as obras porque nós amamos a obra. Mas é o secreto e a intimidade que vai fazer toda a diferença. Porque nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Pai, ordene a tua bênção. Eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Amados irmãos, hoje é o culto do Espírito Santo. E falando com Deus, refletindo sobre o que seria pregar essa noite, constantemente a gente prega, né? Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, mas o que é e como é que fazemos isso? Então eu estava falando isso com Deus, tentando entender como é que eu vou passar para os irmãos essa visão. E aí o Senhor me fez lembrar de uma história da qual eu não lembro com detalhes, mas eu me recordo da valiosa lição que está por trás da história, onde diz que 3 jovens estavam sendo discipulados por um pastor, e eles chegaram para esse pastor e falaram, como é que nós somos cheios do Espírito Santo? Então o pastor pegou uma peneira, foi com eles para um riacho, e falou, o dia que vocês conseguirem encher essa peneira de água, vocês vão ter a resposta. E eles ficaram ali, de todas as formas, pensando, como que nós vamos encher uma peneira com água? E depois de um tempo que o pastor deixou lá, eles quebrando cabeça, ele foi até os jovens e falou, conseguiram decifrar como ele faz? Eles falaram não. Ele disse, é assim, pegou a peneira, mergulhou na água, deixou na água. É assim que nós somos cheios do Espírito Santo. Porque esses dias eu preguei aqui, falando que as águas que chegam à vida daquele que verdadeiramente anda com Deus, sai de onde? Do altar, do templo. Então não adianta você se ausentar da igreja e achar que vai ser cheio do Espírito Santo. Não dá, irmãos, não dá. Porque a Bíblia é quem declara que as águas que você precisa para se tornar aquela árvore junto aos ribeiros, aquela árvore que tudo se aproveita, tanto o fruto quanto a folha, ela recebe a água que sai do altar, que sai do templo. Porque hoje nós temos uma pregação na internet onde dizem sobre desigrejados. O que é um desigrejado? É uma pessoa que ela não vai à igreja. Ela fala, eu busco a Deus na minha casa mesmo, eu não preciso ir à igreja. Mentira de Satanás, irmãos. Sabe por que eu posso declarar isso para vocês em alto e bom som? Porque sozinho ninguém chega a lugar nenhum. Eu declarei agora aqui para o irmão Lincoln, ele não vai encontrar um lugar onde as pessoas mais amam a vida dele do que este lugar, eu tenho certeza. Ele sabe que aqui ele encontra algo verdadeiro. Porque nenhum de nós estamos olhando para o erro de ninguém. Todos nós estamos nos fortalecendo para que, se nós soubermos que alguém caiu, ao invés de ir apontar como o mundo faz, a gente vai lá abraçar, a gente vai lá acolher
a gente vai lá cuidar, a gente vai orar, a gente vai prover o que aquela pessoa estiver precisando, se estiver ao nosso alcance. Aonde que você encontra isso, meus irmãos? Sejam sinceros comigo, sem querer nada em troca. Até mesmo se essa pessoa no dia seguinte olhar para você e te der as costas, aonde é que nós vamos encontrar isso? Esse amor que não quer nada em troca. Só na casa do Senhor, onde verdadeiramente é uma igreja. Porque tem também falsas igrejas, falsos mestres, falsos pastores, e são devidos a esses que muitos hoje não querem saber de igreja. E cabe a nós, cristãos, mudar essa concepção na cabeça das pessoas e mostrar a eles que ainda existem portas verdadeiras abertas, querendo pregar o Evangelho e querendo verdadeiramente cuidar de vidas. Glória a Deus. Então ali esse pastor explica como é que faz para ser cheio do Espírito Santo. Pastor, mas o que isso tem a ver com o versículo que foi aberto de Tiago 5,19? Tem a ver de você entender que se afastar desse ambiente é de um nível de periculosidade que você não tem ideia. Fica 2, 3, 4 dias sem vir ao culto, só por escolha mesmo, não por uma necessidade, irmãos, entenda. Estou falando de uma pessoa que falta porque estava trabalhando, falta porque estava na escola. Amém, o Senhor sabe que você desejava ardentemente estar aqui, mas não pôde, é diferente. Assim como eu, um período também não pude estar aqui na terça e na quinta, estava trabalhando. Agora aquele que troca a presença do Senhor por um sofá, a presença do Senhor por uma cama, a presença do Senhor por qualquer outra coisa, sem valor, ele está correndo um sério risco, um seríssimo risco. A Bíblia diz que um homem chamado Davi, irmãos, homem segundo o coração de Deus, num dia de batalha não quis ir à batalha. O que Davi quis? Conforto. Vou ficar no palácio hoje. Hoje eu não vou para a guerra. Vão vocês, eu sei que vocês dão conta, vocês são capazes. Vençam a guerra por mim lá. Eu não preciso ir, porque eu já tenho soldados capazes. Então eu vou ficar no palácio. Foi naquele dia a derrota de Davi, irmãos. Naquele dia Satanás entrou com fúria na vida de Davi, destruiu a vida de Davi, e a partir dali Davi nunca mais foi o mesmo. Leia a história de Davi, irmãos. Leia a história de Davi. Começa com uma unção poderosa, onde ninguém acreditava nele, onde somente Deus enxergava Davi. Nem Samuel, que ia ungí-lo, enxergava Davi, irmãos. Samuel olhou e falou: não é Davi, é outro, porque aquele tem a aparência de guerra. Mas o Senhor não vê a aparência, o Senhor vê o que está aqui, irmãos. É o que está aqui que conta para Deus. E o que é que está aí? Porque Ele sonda o teu coração, Ele sonda o meu coração. E o Senhor viu em Davi um homem que verdadeiramente o buscava, um homem que verdadeiramente queria viver para a vontade dele. E Ele falou: é Davi o rei. E Ele ungiu Davi a rei. Ele confiou o ministério de reinado nas mãos de Davi, assim como o Senhor confia inúmeros ministérios nas mãos de muitos aqui. E o erro de Davi, irmãos, foi quando ele decidiu não ir à guerra, foi quando ele decidiu optar pelo conforto. Então o pastor não fica pegando no pé para vir à igreja porque o pastor é chato, porque é obrigatório. Não é obrigatório. Você tem que sentir a necessidade, porque nós estamos falando de água. Alguém aqui te obriga a beber água? Te obriga? Alguém aqui é obrigado a beber água? Então por que você bebe todo dia? Porque você entende que sem ela você está morto. Quando você entender que sem isso você está morto, você nunca mais vai querer trocar o culto por qualquer outra coisa. Assim como eu também declaro, irmãos,
Tem pessoas aqui que têm familiares que não são crentes ainda. E talvez o motivo de você não chegar a essa casa é porque esse familiar, que no nome de Jesus eu declaro que irá se converter ao Evangelho, está trazendo um problema. Eu falei que eu também compreendo o teu problema. Eu compreendo a tua dificuldade. Porque de nada adianta você vir à igreja e transformar sua casa em uma guerra. Mas esteja intercedendo lá. Esteja conectado lá. Nós estamos gravando os cultos, gravando as mensagens. Liga em alto e bom som na tua TV a pregação que sai deste altar. Não se envergonhe do Evangelho, porque Jesus só pode entrar na tua casa quando você se impor na tua casa. E se impor não é desafiar a carne, porque os nossos inimigos não são de carne e osso, irmãos. Os nossos inimigos são demônios. Tem demônios querendo ligar funk lá na tua casa, ligue um louvor. Tem demônios querendo falar palavrão lá na tua casa, ligue uma pregação. Comece agora a abrir espaço para que o Senhor entre na tua casa e comece de igual forma também bater na porta do coração daquele que ainda está rebelde e não quer aceitar as coisas de Jesus Cristo. No dia que Davi trocou a presença de Deus pelo palácio, irmãos, foi a ruína de Davi. Inclusive ele perdeu até o palácio para o próprio familiar, que o envergonhou de forma destruidora, dormindo com as suas mulheres à luz do dia, na frente de todos, o teu próprio filho, porque Davi trouxe desgraça para a família dele, no dia em que ele não quis fazer a vontade do Senhor na vida dele. Não sei por que eu estou pregando isso, que não foi isso que eu preparei. Mas se você sabe, vigilância. Porque a Bíblia está dizendo que se você sair dos caminhos do Senhor, é difícil trazer você de volta. É difícil, irmãos. Quem aqui já esteve num tempo muito bom com Deus e caiu num pecado? Só eu? Vocês também? É fácil voltar à intimidade com Deus? É fácil voltar a ter aquela presença do Espírito Santo na sua vida? Só mergulhado, irmãos. Para ser cheio do Espírito Santo, só mergulhado. Saiu um pouquinho das águas, esvaziou. Não tem jeito. É entregar tudo que você tem. É abandonar todas as outras coisas por amor a Jesus. Por amor a Jesus. Assim como eu já declarei, você não está amarrado aqui, pelo amor de Deus. Pastor, eu não me sinto mais bem nessa igreja. Vem, fala conosco, a gente te abençoa. Segue teu caminho em paz, mas vai imediatamente para uma igreja. Não fique sem a presença do Senhor, porque sem ela você está morto. Sem ela eu estou morto. Então Tiago está dizendo, uma multidão de pecado é perdoada quando você consegue a proeza de trazer um desviado para a casa do Senhor, porque é difícil, irmãos. Ele está cheio de ceticismo, cheio de orgulho, cheio de soberba. Qualquer coisa que você prega ele já sabe, às vezes ele conhece mais Bíblia que você, e aí é luta, irmãos, é luta, é luta. Então a melhor forma de você ser cheio do Espírito Santo é permanecendo inabalável, conectado, porque dessa forma você se sente fortalecido para continuar a caminhada. Deixa eu adiantar aqui, porque muito do que eu ia pregar já foi pregado. O irmão Jeder aqui, ele trouxe um spoiler da minha pregação para vocês. Porque ele falou sobre ser guiado. Ser guiado. Então por que é que a igreja fica o tempo todo pregando? Tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que ser cheio do Espírito Santo. Porque é este ser quem te guia. É Ele que te guia. Sem Ele nós nada podemos fazer, disse Jesus Cristo. Jesus falou aos seus discípulos, não saiam até que do alto
sejam revestidos de poder. Por isso que é importante você buscar o batismo com fogo. E esse batismo ele acontece na sua vida quando você o deseja na tua vida, quando você clama por ele na tua vida. E eu não fiz aqui o que eu fiz por uma emoção. O Senhor colocou no meu coração: hoje eu vou batizar o Lincoln no Espírito Santo. Porque eu já estou aqui nessa igreja há um tempo, e há muito tempo esse rapaz está dizendo para mim que ele está buscando o batismo do Espírito Santo. Então o Senhor sabe o desejo do teu coração. Tem que queimar ardentemente esse desejo. Romanos 8,13. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Romanos 8,13. A única maneira de você não viver as obras da carne é sendo guiado pelo Espírito. Então no versículo 14 ele vai dizer: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ser filho de Deus é ter a atitude de pessoas de Deus. Porque João vai dizer para nós na primeira carta: o que tem essa atitude é filho de Deus, o que não tem é filho do diabo. Uma delas que mais marca a minha vida, na qual eu procuro sempre me orientar, irmãos. 1 João 4,20. Porque todo aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o teu irmão, é mentiroso, e a verdade não está com ele. Porque como podemos amar o Deus ao qual nós não vemos, se nós odiamos o irmão ao qual nós vemos? Esses dias eu preguei aqui sobre o próximo. Então se você tem uma contenda com alguém, conserte o quanto antes. Porque se você morrer dessa forma, o Senhor diz que nem os seus pecados serão perdoados, e o lago de fogo te aguarda. Conserte, irmãos. Não fique brigado com ninguém. No que depender de vós, tenha paz com todos. Tenha paz com todos. Não é fácil, eu sei. Tem pessoas que sofrem a misericórdia, mas maior é o que está contigo. Maior é o que você carrega, irmãos. Não tem demônio, não tem principado, não tem potestade, não tem inferno que se levante na vida de um crente de verdade, de uma pessoa que verdadeiramente carrega o Espírito Santo. Então é necessário você mortificar a tua carne para que você seja guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o GPS que vai te levar ao destino, que é o céu. O caminho se chama Jesus Cristo, e o destino é a vida eterna ao lado de Deus, na cidade quadrangular. Mortifique a sua carne. Como é que nós mortificamos a carne, irmãos? Santidade, sem a qual ninguém verá a face de Deus. Amém? Gálatas 5:17. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si. Agora olha essa palavra: para que vocês não façam o que querem. Nós não somos chamados a fazer o que a gente quiser. Meu corpo, minhas regras. Mentira. Você não é convidado a fazer o que você quer. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Mentira. Quem te deu a vida foi Ele, e é Ele quem vai tomar a tua vida no dia em que Ele também quiser. Então não adianta a gente achar que pode fazer planos, projetos e sonhos longe da vontade dele, porque Ele mesmo é quem declara: os homens fazem sim os seus projetos, mas a última palavra é dele. Como é que é a parábola que Jesus contou? O homem prosperando muito, já não tem mais aonde guardar tanto dinheiro, vou aumentar
aumentar os meus celeiros para que eu possa armazenar ainda mais e então poder ficar em paz. E aí o que é que Deus diz para esse homem louco? Hoje mesmo pedirei a tua alma. Para quem serás? Não adianta, irmãos, plano fora da vontade do Senhor é fracasso, é derrota, não tem final feliz. Então nós não podemos fazer o que quisermos. Isso está em Gálatas 5,17. Mas se são guiados, por quê, irmãos? Pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Versículo 19. Porque as obras da carne são, guarda essa palavra, manifestas. Manifestas. Você consegue analisar quem pertence a Deus e quem pertence ao mundo através daquilo que aquela pessoa manifesta. O que é que ela manifesta? Por isso que eu declaro: ser cheio do Espírito Santo não é falar em línguas na igreja, não é rodopiar, não é dar pulo, não é gritar, não é chorar. Tudo isso são as manifestações do Espírito Santo. Mas ser cheio do Espírito Santo é quando você produz o fruto. O fruto. Eu vou passar nessa parte mais rápido. As obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contenda, ciúme, ira, peleja, dissensão e heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca das quais de antemão vos declaro, como também antes já vos disse, que os que cometem essas coisas não herdarão o reino. Você tem que vigiar para não fazer essas coisas e analisar ao teu redor se há pessoas fazendo essas coisas, e com essas não ande. As más companhias corrompem os bons costumes. A não ser que você esteja muito cheio do Espírito Santo para pegar essa pessoa e trazer para a luz. Algo que não é fácil. Principalmente se a prática do pecado dela é uma que já te escravizou um dia. Logo que eu me converti, uns amigos que eram do mundo me chamaram para um churrasco. Eu sabia que naquele momento eu estava fraco, que eu não estava pronto para ir. Porque se eu visse cerveja, se eu visse cigarro, se eu visse cocaína, eu cairia. Hoje não, graças a Deus. Não estou me colocando como bom, não, irmãos. Está amarrado em nome de Jesus. Mas hoje eu estou cheio do Espírito Santo. Eu posso adentrar esse ambiente tranquilamente. Não serei tentado a nada. Não porque sou bom, mas porque estou cheio do Espírito Santo. Não estou cheio do Espírito Santo porque sou bom, mas é porque estou conectado com Deus. E quando eu me desconectar, vai ser só para me conectar com Ele eternamente. É até o fim da tua vida você convidado para andar dessa forma. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a tua carne com as suas paixões e concupiscência. Crucifique a tua carne todos os dias. Santidade, irmãos. Santidade, santidade, santidade. Santidade no pensamento, santidade no olhar, santidade na fala, santidade no que você ouve, santidade no que você sente, santidade, santidade, santidade. Não tem como ser cheio do Espírito Santo se não for assim, irmãos. Eu vou encerrar falando sobre essa palavra, manifestação. 2 Coríntios 2,14, irmãos. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Eu sinto a tua presença aqui, meu Deus. As palavras que saem aqui essa noite são vivas e eficazes. Oh, aleluia.
Ei, Basuri Candeli, oh, Espírito Santo, me toma agora, irmãos. Não por força nem por violência, mas pelo poder do Espírito você vai ser convencido das palavras que estão sendo declaradas essa noite. São fontes de vida para a tua vida. Examinai as Escrituras, porque contém nela a vida eterna. Oh Deus, palavras vivas e eficazes, irmãos. 2 Coríntios 2,14. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta. É isso que você tem que manifestar. É isso que você tem que manifestar. Em todo o lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Perfume, irmãos, quando é bom, né, Júnior? Esse aqui é o nosso amigo Júnior, irmãos. Conhecemos ele hoje, convidamos, e aqui ele está. Glória ao Senhor Jesus. Seja bem-vindo, filho. Uma alegria receber você, viu, querido? E você não precisa nem abrir a boca, você não precisa fazer nada, se você estiver de fato exalando o bom perfume. Ninguém precisa falar, eu estou perfumado, viu? Quando você verdadeiramente está exalando o bom perfume, as pessoas olham para você e sentem algo diferente. Falei do Júnior porque ele me mostrou hoje bons perfumes. Exalar o bom perfume de Cristo. Aonde você for, aonde você chegar, a presença de Cristo vai com você. E lá você manifesta, não as obras da carne, mas a presença do Senhor, porque você é cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus, aplaudam ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Amém, irmãos? Pastora Gi quer tomar parte do culto agora? É contigo. Deixa Deus cuidar. Amém, glória a Deus. Eu queria, como nós estamos em comemoração do mês quadrangular, eu gostaria de chamar aqui na frente todas as pessoas que já fizeram parte do Ministério de Louvor. De todo mundo. De todo